E em direto estamos, que eu sei que estamos, mas como ainda não te vejo, aproveito para tratar do habitual, ancorar alguma presença extra para partilharmos também, que é uma coisa que nunca é perdida, antes pelo contrário, sempre se multiplica e há poucas coisas mais preciosas para se multiplicar do que isso. E já está feita a operação da praxe também, para que se me acompanhas e se assistes estas transmissões que têm acontecido, sabes então que costuma haver assim este momento de espera, esta pausa, este compasso. E hoje o tema é a árvore do propósito. Como sempre, e desta vez o título é mais indicativo, vou abordar aquilo que ocorrer a respeito de mais um prisma, mais uma diferenciação de como podemos viver o nosso propósito de vida individual ou organizacionalmente considerado, em qualquer contexto em que possamos sentir essa necessidade de expressar criativamente, de forma cada vez mais genuína, autêntica, verdadeira, aquilo que somos e darem um contributo a partir dessa base. E não correr de diversão em diversão, de escape em escape, porque estamos perfeitamente entregues ao que estamos a fazer e estamos rendidos ao que é preciso fazer e sentimos que estamos a colocar-nos nisso, independentemente das limitações, restrições que possam acontecer. Que estamos a permitir que sejamos, como dizia o poeta Rumi, uma flauta para que o sopro divino aconteça através de nós, independentemente das nossas crenças. Então que seja o fluxo, que está tão estudado, amplamente suportado, publicado na ciência de hoje em dia, esse estado em que as coisas acontecem através de nós e nós parece que estamos com as mãos no volante, mas não são as nossas mãos, nem somos nós que estamos a conduzir, é algo que escapa à nossa capacidade de o identificar ou de o nomear e parece que está a acontecer através de nós. E esse é o melhor estado possível. É um estado de profunda mestria que une a vida ao nosso ato, àquilo que nós estamos a fazer. Portanto, estamos plenamente entregues e rendidos. E claro, quando há consciência e ao mesmo tempo há mestria de campo, como também se diz na ciência da perícia, quando há mestria de campo, acontece que estamos a jogar magnificamente aquela partida de ténis, ou estamos ou é o jogo de xadrez, ou a fazer uma auditoria, ou esperemos nós a fazer uma transmissão no Facebook, ou a cozinhar, ou seja o que seja. E então há todo esse fluxo que acontece com uma grande perícia, com uma grande audácia, com uma grande eficácia. E os propósitos conseguem-se cumprir tal como têm de se cumprir em cada uma dessas atividades, em cada um dos participantes e em cada um dos momentos. Que na realidade não são fragmentados, mas têm a sua união e a sua coesão própria, que nos permite então sentir-nos reunidos, reunificados nesses momentos. Sentimos então esse yoga, o significado da palavra yoga, penso que já disse algumas vezes noutras transmissões, essa união com Deus. E Deus é tudo o que é. Portanto, estamos em união com a vida, estamos em sintonia com a vida, no reconhecimento, porque na realidade, na dimensão mais profunda, é impossível não estar em sintonia com a vida, porque nós fazemos parte da vida. Portanto, não é possível não estar, mas podemos estar mais ou menos afinados. Porque mesmo uma nota desafinada também continua a fazer parte da sinfonia da vida. Não é pauta, escorreita, sem fricção e com aquele encanto, aquela beleza, aquela elegância que tanto inspiram quando a reconhecemos. E é isso que nós reconhecemos em vários momentos na vida que nos convocam a isso, em momentos-chave, em momentos singulares. E, portanto, o que é a árvore do propósito que procura exprimir aqui? A árvore do propósito procura exprimir um culminar, se quiseres, uma consumação completa de uma experiência de A a Z numa determinada forma de vida onde haja propósito.
Portanto, podes pensar nisto na tua própria vida, obviamente. Podes pensar nisto num projeto que tenhas, numa organização com a qual colabores, seja que função seja a tua. Não é? Podes ter sido o fundador, podes ser o criador, o CEO, o gestor, ou podes ser simplesmente um colaborador subcontratado que está a prestar num horizonte de tempo definido a sua função, o seu contributo, a sua dádiva. Está a dar a sua dádiva, está a dar o seu fruto. E portanto, a árvore do propósito, e bem-vinda, Julieta, é precisamente para nos ajudar, de certa forma, a vincular, ou se quisermos, a unir, não é? A expressão que nós conseguimos delimitar e ver de uma forma material e tangível, que tem vida nela, e que sempre inspirou os humanos ao longo da história da humanidade, que é essa árvore, não é? E que tem essa suprema função na ótica dos seres humanos de produzir o oxigênio, não é? Retirar o dióxido de carbono da atmosfera e produzir esse oxigênio que nós tanto precisamos para a nossa subsistência neste planeta, não é? E se nós pensarmos numa vida sem sentido, numa vida mecanizada, numa vida automática, a fazer uma determinada tarefa que não nos inspira, que sentimos que fazemos por obrigação, porque não há alternativa, etc, etc, então podemos rapidamente entender que o propósito, nesse mesmo contexto, não é? É como se fosse o ar que nos falta e que tanto precisamos, não é? E conseguimos perceber essa necessidade neste momento, nestes tempos em que atravessamos, não é? Nestes tempos de Covid-19, em que há tantos sinais dessas restrições ao ar que precisamos de inspirar, não é? Conseguimos ver essas circunstâncias quando pensamos na sensação que temos quando pomos uma máscara, na sensação que há qualquer coisa de vital que nos está a ser privado a nível da respiração. Se estamos atentos a essa sensibilidade, eu pelo menos sinto isso, não sei se é o teu caso, não é? Podes comentar aí e podes colocar qualquer questão que tenhas, obviamente, relativamente a este tema, ao tema do propósito de vida, ao tema da árvore do propósito. Podes, por exemplo, partilhar se alguma vez tinhas pensado na árvore como uma expressão do propósito. Isso faz sentido para ti? Para mim faz. E, portanto, essa dimensão da árvore que produz o oxigênio, e nós neste momento somos convocados, se calhar, a pensar em fontes extra desse oxigênio, desse ar que tanto nos faz falta respirar, e então podemos pensar que, meu Deus, era tão bom aquela sensação de ter a máscara posta e respirar como se estivesse a respirar o ar puro. O ar puro que se respira na natureza, quando se, por exemplo, está a entrar num espaço fechado, com uma atmosfera que já por si pode não ser a mais natural, não é? Tipicamente são espaços da civilização evoluída, não é? Em que entramos em centros comerciais para fazer compras e agora temos de usar uma máscara, e quando pomos a máscara ficamos com essa sensação de aperto, não é? De alguma forma, e depois pode-nos vir à mente, meu Deus, então, mas muito melhor seria se pudesse respirar o ar puro sem esta máscara e simplesmente ao pé de uma árvore a dar-me esse substrato que tanta falta me fazia, não é? Depois rapidamente podemos transcender isso e ir para as dimensões múltiplas que as árvores inspiraram da história da humanidade. Todo tipo de estruturas, não é? E portanto podemos também ver a árvore como um meio de organizar e de criar ordem, de pôr ordem no caos da nossa experiência. De entender que tudo aquilo que possa manifestar-se e culminar tem de ter uma semente, não é? Tem de começar por algum lado, tem de ter um começo. Portanto o começo é a semente. Lançamos essa semente à terra, ou ao contexto onde nós estamos, às circunstâncias que temos. E então, esse contexto já tem uma base para se alimentar, para se nutrir, para retirar os nutrientes, os alimentos, o substrato que precisa dos diversos elementos, não só da terra, porque depois precisa de água para despontar, precisa de luz solar, precisa de ar. Então já temos aqui os 4 elementos a contribuírem para que a semente possa despontar. E depois então ela germina e é um broto. Não é? É um broto ainda na dimensão invisível e que, portanto, há um impulso que pode haver para o nosso propósito. Vamos pensar que temos um projeto propositado. Não é? Ou então, bom, pode ser a nossa própria vida. Como quisermos. Temos uma intuição. Meu Deus, eu nasci para fazer isto.
E essa ideia dispara na nossa mente. E pode ser na nossa mente subconsciente, nós ainda nem sequer percebemos, mas é qualquer coisa que mudou no nosso estado e nós podemos nem ter noção. Ou podemos ter uma sensação qualquer de alguma coisa agradável, mas não sabemos atribuir-lhe palavras. Não é? E portanto isso dispara. E nesse momento em que aparece a nossa sensação, se calhar enraiza-se, ganha uma terra, não é? Porque percebemos-la com a nossa sensação. Os nossos sentidos captaram alguma coisa, nem que seja o sexto sentido interno. E depois quando enraiza, cria raízes, então começa-se a associar, a fazer outras associações com as nossas crenças, pensamentos, sentimentos passados, arquivos, memórias de coisas que aconteceram, vai começando a fazer conexões, sinapses no nosso cérebro. Sem nós ainda percebemos muito bem o que é que está a acontecer. Mas por algum motivo, as circunstâncias são propícias para que isso aconteça. Não é? E depois o que é que acontece? Há um momento em que rebenta à superfície qualquer coisa. Emerge um caule. Há um pensamento. Epá, agora já consigo pôr por palavras o que é que eu quero, o que é que eu estou aqui a fazer. Qual é que é o meu dom? Aquele dom absolutamente distintivo. Em torno do qual eu quero construir toda a minha árvore. Quero que a minha árvore desponte plenamente. De repente, epá, já estou a perceber mais ou menos o código, como é que as coisas estão a encaixar. Sim, até eu consigo reconhecer, inclusive no meu corpo, nas minhas formas corporais, na minha expressão facial, na forma como eu me expresso no meu melhor, consigo associar os elogios dos meus pais, dos meus amigos e educadores no passado, ou críticas, sempre que eu senti que me invejavam, que eu tinha alguma coisa que eles queriam e estava a vir cá para fora. E eles então iam lá tentar perfurar aquilo. De repente, tudo como se fosse uma gestalt, um flash, um Big Bang. E eu tenho uma visão mais clara de quem eu sou. Eu consigo perceber quem eu sou. Vários momentos-chave da minha narrativa, vários pontos de viragem da minha história, muitos deles há anos atrás, vêm-me à memória. Ai, meu Deus, aquilo era tão importante para mim. E eu sabotei-me tantas vezes antes de chegar àquele momento, e depois cheguei àquele momento e estava para me sabotar, mas aconteceu qualquer coisa e eu não me sabotei e fui mais além. E aconteceu qualquer coisa, mas eu ainda nem sabia o que é que estava a acontecer. Como diriam os gato fedorento, eu ainda estava a comer gelados com a testa. Eu usei esta expressão ontem. Também assim por acidente. Eu estava a comer gelados com a testa e de repente, uau! Afinal é isto. Afinal é isto. Eu estava com tanto medo de fazer isto e aquele outro e afinal... apareceu aquela manifestação. Mas eu ainda não tinha bem ideia do que estava a acontecer. Mas agora eu percebo, pá. Eu percebo que é isto. Júlio. Então já tenho um caule. E eu já consigo, olhando para este caule, se eu sou um perito no meu autoconhecimento, se eu já tenho um trabalho feito, ou se contacto com outra pessoa que já tenha, mas eu depois posso não acreditar naquilo que ela me vai dizer. Mas se eu já escrevi bastante no meu diário, se eu tenho um hábito de reflexão, se tenho a sorte de ter educadores conscientes e que falam comigo e que estimulam o meu desenvolvimento, não é? Eu posso ser um late bloomer, não é? Posso demorar o meu tempo a maturar, posso fazer as coisas calmamente a par e passo, ao meu ritmo. Ou então é isso que está a acontecer numa nova etapa da minha vida, em que pode ser exatamente o oposto de outras etapas que já foram, em que tudo acontecia muito rápido, muito tá, e agora cheguei ao tá, houve uma pausa para alguma coisa assim enraizar profundamente, porque também na natureza nós sabemos que é uma coisa completamente diferente. Plantar alfaces, em 2 semanas vou lá, ou plantar um carvalho, não é? Ou uma conífera, aquelas árvores poderosas, frondosas, amplas, que levam séculos a crescer. E algumas duram, dependendo da espécie, e há espécies de coníferas que demoram milhares de anos a culminar no seu melhor. Então nós podemos pensar, epá, este sonho que eu tenho é tão out of the box, é tão fora da caixa.
Eu nem vou deitar. É como dizia, penso que Lao Tse, ou um dos ditados do confucionismo. Agora não me ocorre, mas a ideia é boa, portanto eu vou partilhar na mesma. Uh, que é verdadeira persistência. A ideia é esta. Verdadeira persistência é trabalharmos para uma árvore que sabemos que não nos vamos deitar ou sentar à sombra. Trabalhar para uma árvore que sabemos que não vamos beneficiar da sua sombra. São os vindouros. E os vindouros até podem não ser os nossos. Podem não ser do nosso sangue, podem não ser as pessoas que sequer concebemos, podem ser pessoas que nós até nem gostamos, por algum motivo, não é? Porque nós somos humanos e, portanto, temos as nossas simpatias e antipatias, não é? Faz parte do pacote. Pelo menos para aqueles de nós que não são redimidos ainda nesse respeito. Eu não sou, portanto, ainda tenho as minhas simpatias e as minhas antipatias. Certo? Mas, nessa altura, se eu tenho esse flash, eu já estou a ver com mais clareza, já está a desprontar então esse caule da árvore do meu propósito. E se é mesmo algo que vem da minha alma, então eu sinto profundamente. Não importa se eu concordo ou se não concordo. Não importa se é da extrema direita, esquerda, da extrema acima ou da extrema abaixo. Eu quero que haja um benefício verdadeiramente humano e transcendental, além de ser-se humano, transpessoal, universal, planetário, cósmico, disto que eu estou a fazer, seja lá o que seja, para quem vier, para quem beneficiar, para quem puder beneficiar. Para então empurrar a espécie humana e todas as formas de vida um pouco mais à frente. Isto pode parecer completamente fora da caixa, mas nós podemos ter essa sensação. E pode ser uma coisa tão simples como educar bem um filho. Podes garantir o que é que o teu filho vai fazer com essa educação da maior qualidade possível de consciência que tu possas entregar ao teu filho, assente, de facto, em valores, em princípios, em experiências amorosas e sábias que possam, de facto, desenvolver aquela semente até culminar, ou ajudar a culminar na conífera, que aquele filho ou filha, obviamente, a linguagem já sabemos que está deturpada em função do género. Considerem, por favor, as palavras com a amplitude de género que elas merecem, e que aquela menina se vai tornar. Não é? Pode ser uma verdadeira salvadora da humanidade, de alguma forma positiva. E todos nós, se estamos a operar em amor e sabedoria, podemos ser salvadores da humanidade. Obviamente que o termo costuma ser usado para quem tem uma amplitude de serviço, uma qualidade que adira a um ponto em que a nossa humanidade está, a nossa civilização, em que as pessoas que são consideradas celebridade, que têm muito impacto, etc., têm assim expressões mais visíveis. Mas eu aqui estou muito como... Vi uma conversa recentemente, não sei, mas 3 semanas atrás, talvez, entre o Charles Eisenstein, um dos autores que eu li os seus 2 melhores livros, ou melhores, não sei se são os melhores, mas aqueles que eu prefiro, os 2 livros que eu conheço dele que preferi, The Accent of Humanity e Sacred Economics, e vi uma conversa dele com Oprah Winfrey. E eles estavam a dizer, a pensar, nós costumamos pensar que as pessoas que mais impacto têm na humanidade são as pessoas que estão em grande posição de autoridade ou destaque ou notoriedade. Um presidente dos Estados Unidos da América, ou um grande bilionário, uma multinacional que seja do topo da lista do ranking XPTO, ou o grande visionário, o grande filósofo, mas na verdade, acho que foi o Charles Eisenstein que disse, na verdade eu acho que as pessoas que fazem mais a diferença nas nossas vidas são os nossos avós. São as avós lá em casa. Aquelas avós que nos deram carinho, que nos aconselharam e que nos aconchegaram. E que, com o seu manto de amor e experiência de vida feita também, independentemente das suas fragilidades que possam ter. Essas pessoas são verdadeiramente a sustentação do tecido social. E depois a Oprah foi e disse... Eu não sei se foram exatamente estas as palavras dele, mas esta foi a ideia que agora me está a emergir. E a Oprah depois disse... Eu acho que as pessoas mais importantes são mesmo os pais. Os pais são as pessoas mais importantes que existem
nesta civilização. Não é? E eu senti aquilo a ser dito com profunda humildade, profundo rendimento, profunda aceitação. Porque é isso, o nosso tecido fundamentalmente é um tecido partilhado, é um tecido em conjunto. O título desta transmissão é A Árvore do Propósito, porque estamos a pensar em termos de uma expressão mais concreta, mas podia ser as árvores do propósito ou a floresta do propósito. Há o outro livro que estou a ler, comecei a ler também recentemente, já tinha comprado há algum tempo, The Hidden Life of Trees. Eu tenho aqui à mão, até me vou inclinar e vou alcançá-lo. The Hidden Life of Trees. Aliás, foi ter começado a ler este livro que me inspirou o título desta transmissão, portanto. Porque este livro une vários dos conhecimentos mais atuais que já temos àquilo que são as necessidades que as nossas perspectivas agora também emergem e essa ânsia que nós temos pela natureza e pelo que é natural. E o que é que este livro diz? Basicamente diz que as árvores não funcionam isoladamente. As árvores verdadeiramente, em especial nas florestas, funcionam em rede e conseguem comunicar entre si através de impulsos eletromagnéticos, de perfumes e odores que libertam, dos vários insetos e outro tipo de animais predadores que atraem, modelando e ajustando os perfumes. Eu ainda vou no início da leitura, ainda não posso dizer-vos muito. Eu vou para o capítulo 6. Mas já percebi nas viagenzinhas que fiz, entre aspas, e naquilo que li até aqui, que os impulsos eletromagnéticos, o perfume que emanam, que vão ajustando o perfume, como se alteram a composição química do perfume que emanam, para atrair determinado tipo de predadores consoante as necessidades que têm de proteção ou de atração de determinados nutrientes que não têm. Por exemplo, querem mais abelhas para receber mais tipo de nutrientes decorrentes do processo de polinização em que as abelhas estão envolvidas. Então, chamam as abelhas e as abelhas, pelo seu próprio trabalho, fazem isso. Ou então precisam de se proteger de um determinado tipo de inseto que, por acaso, faz parte da cadeia alimentar dos lobos. Então segregam uma determinada substância cujo odor atrai os lobos. Podemos pensar nisto como as feromonas para os seres humanos. E então os lobos fazem esta proteção. Não é? E nós, na minha opinião, e é onde é que eu quero chegar com este argumento, as nossas árvores dos nossos propósitos, não é? Quando chegam ao caule, já teve de haver todo um trabalho de raízes, nós sermos o produto da espécie humana. Através, obviamente, dos nossos pais, que nos deram o ser, toda a nossa família, toda a nossa sociedade, toda a evolução que aconteceu antes de nós para chegarmos até aqui. Todos os contributos, que não é só os Einsteins e os Newtons desta vida que se dizem que se vimos tão longe foi porque nos sentámos nos ombros de gigantes. E penso que foi o Newton a dizer isto. Isaac Newton. Não, todos nós nos sentámos nos ombros da gigantesca caminhada que a humanidade já fez até aqui. E ainda por cima ainda estamos a começar, dizem os entendidos. Que ainda estamos no princípio, ainda somos uma espécie em maturação e que ainda estamos agora a sair da adolescência. Tipicamente é o marco que está a acontecer neste momento, é que estamos a passar para a maturidade enquanto espécie. Estamos agora a deixar de ser larva, a espécie que é predadora sem respeito por limites do seu ecossistema, dos meios que tem ao seu redor, como a larva o faz, e estamos a passar, se entretanto não nos perdermos pelo caminho, a transitar, estamos em transição para a etapa da borboleta da humanidade, em que vamos de facto abrir as asas e voar de uma forma co-criativa em larga escala, enquanto espécie, porque já há seres que fazem isso, mas ainda são a exceção e não a maioria, e a própria civilização ainda não está a reajustar-se, os seus sistemas coletivos estão a reajustar-se, mas ainda não chegámos àquele ponto de viragem plena em que, ok, estamos. Ainda não aconteceu. Pelo menos essa é a minha percepção. Para passarmos a borboleta, e em vez de estarmos a consumir folhas sem destino, e a estragarmos as culturas,
e depredarmos o nosso habitat, estamos a participar nele de uma forma verdadeiramente interdependente. Fazemos polinizações cruzadas, não é? Como fazem as borboletas. Expressamos o nosso brilho, fazemos polinizações cruzadas, servimos a partir daquilo que somos. Fundamentalmente é isso. Colaboramos em rede, enviamos os sinais para atrair as pessoas, os projetos, os relacionamentos, as empresas, as situações que nos ajudam a fazer o que temos a fazer sem depreciar os ativos da mãe natureza, sem competir uns com os outros, sem destruir aquilo que é do outro, sem pisar no território que está sob a alçada legítima do outro, ao mesmo tempo partilhando os recursos tal como eles são, reconhecendo que há abundância suficiente que dê para todos, certo? Sem necessidade de reduções de 95% da população mundial e outras ideias que tais, que são ideias lagartistas, digamos assim. Lagartísticas. Eu não quero usar determinados termos para não ofender aí algum adepto clubista que possa estar a assistir. Mas fundamentalmente é isso. E portanto, se voltarmos outra vez à metáfora do cal, já houve todo um processo a acontecer, então começa a crescer essa energia com mais força do nosso propósito, porque vai recebendo então esses nutrientes, esses macro e micronutrientes das pessoas, das circunstâncias, das organizações, dos contextos que criamos, das próprias fases de evoluções dos projetos em que estamos, dos ciclos. Também já falámos aqui sobre isso. Que vão libertando cada um o seu próprio aroma. E então, um tronco forte começa a crescer. Não é? Começa a crescer e começa a abrir os seus ramos. E abrir os ramos é verdadeiramente o processo de passar de planta a árvore. E, portanto, é a transição, de facto, aqui da árvore ser um broto adolescente, incipiente ainda, para se tornar, de facto, árvore. Abre os seus ramos e começa a estender os seus ramos. E aí começamos a perceber os contornos daquilo que é o nosso dom. Não é? A nossa alma já alimenta com seiva múltiplas formas de expressão que vão ser muito importantes para que, de facto, possamos fazer a nossa cena, entregar a nossa dádiva. E, claro, não perdemos o centro. Há um eixo, que é o tronco, há o eixo, a partir do qual, o eixo que liga às raízes, que alimentam e dão os nutrientes, por sua vez, vão para os vários troncos, ramos, não troncos, tronco é só um, ramos, que se vão diferenciando em folhas. E então vamos começando a ver as folhas são o quê? São os detalhes específicos das várias manifestações. Certo? Podemos ver as folhas, por exemplo, como os dias das nossas vidas e a forma como essas folhas, a qualidade dessas folhas vê-se precisamente nos nossos hábitos, nas nossas rotinas, nos nossos comportamentos dia a dia. Como é que fazemos a manifestação, a gestão desse dote que é o nosso dom para então expressar o nosso próprio propósito? Não é? Qual é que é o tom global, o pitch, ainda além do pitch de empreendedorismo? Só o pitch, aquele ping, qual é a sinfonia específica, a nota musical que nós sentimos que os nossos dias estão a dar, não é? Quando vem o vento a bater nas folhas e faz aquela... faz a música das árvores, não é? Você já deves ter... não sei. Espero que tenhas. Se não, experimenta. Dormir uma cesta, ou dormir encostado a uma árvore. Ficas com uma sensação maravilhosa daquele som do vento a bater nas folhas e a varrer as folhas das árvores. Não é? E essa mesma sensação que nós devemos ter quando revemos a forma como ocupamos e aplicamos os nossos dias naquilo que é a expressão do nosso propósito. Obviamente, se não gostamos do som daquilo que está a acontecer, talvez estejamos plantados na terra errada. Lá está. O contexto pode não ser aquele. E a sorte de não sermos árvores, na realidade, é que nos podemos transplantar. Se for caso disso, podemos mudar a nossa terra. Não é? Podemos fazer isso de modo próprio. As árvores, só no modo de semente, é que o podem fazer. E por sorte,
um vento que vai ou que vem, ou um animal, um predador que transporta de uma forma tanto ou quanto sincrónica a semente no seu dorso e vai parar a outro sítio qualquer. Nós aqui olhamos para as folhas e começamos por ver, então, o padrão da forma como nos estamos a nutrir e a alimentar a expressão autêntica de quem somos. Vemos desenhado lá os próprios veios, a capilarização das árvores expressa nas folhas, que é equivalente à capilarização do nosso próprio corpo, as nossas veias, os nossos vasos sanguíneos. Não é? E depois, claro, se o processo corre bem, é como dizia Jesus Cristo, pelos frutos conhece a árvore. É por aquilo que vem de nós, pelas nossas expressões propositadas mais concretas, percebemos o que somos. Qual é o nosso dom? De que forma é que ele se pode derivar? Na tal da derivação que já falámos noutras transmissões, mas posso aqui recordar, não é? Em talentos, competências, capacidades, que são manifestações distintas, mas ao mesmo tempo necessárias, todas elas, e perfeitamente síncrones com todo o processo, que vai tendo cada vez mais hardware, por assim dizer, madeira, que precisa de usar para plenamente alcançar essa culminação tão desejada. Não é? E, portanto, obviamente, nós provamos os frutos, não é? E então, pelo sabor dos frutos, nós começamos a perceber, ok, está bom, não está bom, ou está melhor, não está melhor, precisava de mais sol, um bocadinho mais de consciência aqui, não é? Para estar mais doce, mais maduro. Ainda está um bocado agreste, talvez tenha amadurecido cedo demais. Amadurecido não, foi colhido cedo demais. Não é? A árvore ainda é jovem, se calhar levou água demais, emoções a mais, talvez. Depois é o equilíbrio certo, não é? Dos elementos para aquele fruto sair perfeito. Isto em termos muito, porque depois, claro, tudo tem a ver com o nosso próprio propósito. Obviamente. Seja a que nível seja. As competências necessárias para um propósito de vida, espera-se através da música, são distintas da programação informática, por sua vez são distintas de ser de facto jardineiro ou agricultor e que são distintas de estar aqui, por exemplo, a falar perante ti. Não é? Mas esta metáfora de princípio, que na verdade é mais do que metáfora, são os constituintes fundamentais: terra, água, ar, fogo, que podem ser associados à dimensão prática, à dimensão emocional, à dimensão mental e à dimensão espiritual. Não é? E a dimensão espiritual, para não tornar as coisas demasiado transcendentais, pode ser aquela dimensão ética de valores e de paradigma, não é? De algo que queremos que fique, que nos dá aquele significado que nós procuramos para definir a dimensão espiritual. Depois os outros são mais claros para ti, ou para nós, não é? Eventualmente. A parte mental já sabemos, precisamos de planos, precisamos de saber lidar com a realidade que os planos de facto serão ajustados, dificilmente serão executados tal como são criados, e depois ao mesmo tempo esses mesmos planos também evoluem ao ponto de poderem ter de ser completamente abandonados ou mantidos com muito rigor e muita disciplina na sua execução. E depois, obviamente, a questão emocional, que é fundamental, e a dimensão certa de regular então a carga de água, consegue-se através daquilo que chamamos inteligência espiritual. Inteligência emocional. Fugiu uma memória para uma palestra que dei, penso que está agora a fazer 8 anos. Terá sido a minha primeira palestra. Deve ter sido por isso que falei nisso. Inteligência espiritual. Mas aqui estamos a falar de inteligência emocional, na questão das emoções, obviamente. Não é? E tem a ver com saber lidar com o melhor dessas expressões emotivas, canalizando essa energia para executar aquilo que depois, obviamente, se expressa no lado prático
nos tais comportamentos, nos tais hábitos. E tudo isto, toda esta engrenagem agora vista deste outro ponto de vista, permite também chegar ao mesmo fito, ao foco, que nos devolve o fluxo, não é? Nos devolve o fazer as coisas e sentimos que estamos a fazer e a entregar o nosso melhor e a permitir que ele se verta em tudo o que existe, em tudo o que é, nessas atividades que estão a ser desempenhadas e que convocam não só esses visíveis, como esse intangível, inominável, indizível, a que chamamos vida. A que chamamos vida. E que não é a nossa situação de vida, é mesmo a base subjacente a tudo o que é, equivalente a ser, equivalente a consciência. E é isso que nos faz sentir que valeu a pena. Não é? E então, se o processo corre bem, temos uma colheita. E então percebemos verdadeiramente o valor do nosso propósito. E como é o valor de uma colheita? Que é o valor de que não é para nós. Não só para nós. Ou menos para nós, se quisermos, do que para os outros e para quem beneficia da colheita. Não é? Nós não vamos comer todos os frutos daquela árvore, se for uma árvore abundante. Nós não vamos comer daquilo tudo. Portanto, vamos partilhar com outros, porque também é assim que é viver em comunidade. É assim que é viver em sociedade. É precisamente partilharmos uns com os outros aquilo que é o nosso melhor, idealmente, não é? Se é uma sociedade que se quer cada vez mais propositada. Em qualquer cenário nós partilhamos uns com os outros. A nossa sociedade já está, não é? Já é essa partilha de uns partilharem com os outros aquilo que têm, não é? Independentemente dessa partilha se fazerem de moldes imperfeitos, é assim. Mas então, uma colheita propositada, de facto, nós temos a oportunidade de dar esses frutos. Temos a oportunidade de viver a alegria que é poder partilhar com os outros aquilo que somos. E podemos ficar um pouco nostálgicos até em pensar no caminho que fizemos para lá chegar, não é? Em que passamos por todas essas etapas. E eu aqui agora não estava a falar na questão das flores, mas também se podia falar da questão das flores. As flores já estão mais ou menos contempladas quando falei do perfume. As flores é o sinal, a etapa intermédia entre as folhas e os frutos. Não é? Em que já há algo de muito inspirador a acontecer. Já há algo que atrai quem vai beneficiar da colheita, quem trabalha na colheita é inspirado pela existência dessas flores. Nós quando vemos uma árvore a florescer, há algo diferente. Porque o próprio florescimento é um símbolo do acesso a dimensões mais elevadas da natureza humana. E é por isso que ao longo da história também sempre se falou sobre as flores. E sempre enaltecemos as flores. E as flores sempre foram tomadas como um símbolo da expressão de algo que está a desabrochar para a vida. Independentemente de ser floral, ou não. Nós sabemos como essa narrativa existe nas várias áreas do relacionamento humano, o nascimento de filhos, etc. E também na partida desta vida também se levam flores. Quando é uma despedida desta existência. Não é? Esperemos que seja, de facto, cada vez mais um reconhecimento de algo bonito que aconteceu através daquela vida que agora se despede. E essa vida ter sido, de facto, uma flor ao serviço do resto. E nesta dimensão muito poética, reconhecermos a árvore do propósito é reconhecermos que o propósito é fundamentalmente isso, como temos falado noutras transmissões um pouco mais objetivas do que esta. É uma oportunidade imensamente abençoada de perfumarmos a vida com o melhor da nossa capacidade de vivermos o que somos. E isso implica, obviamente, como máquinas humanas que o fazem, gerarmos significados que nos inspiram a ser cada vez mais aquilo que somos. Não é? Incluindo reconhecendo
incluindo reconhecendo, e principalmente reconhecendo, porque isto pode ser absolutamente vital, quando nos desviamos da nossa própria proposta. Quando, se calhar, a árvore levou umas enxertias que, se calhar, não eram bem aquilo. Não é? Ou quando, se calhar, temos de reconhecer que a árvore não está a dar frutos. Ou não está a dar os frutos que nós gostaríamos que desse. Ou quando não gostamos do sabor dos frutos. Ou quando a árvore está em mau estado. Então temos a oportunidade de mudar a trajetória da árvore. E enquanto há vida, já sabemos, enquanto há vida, não desaparece a esperança. Até à última centelha de vida. E essa é uma das coisas que também temos estado a ser convocados a aprender cada vez mais nestes tempos, em função de múltiplas circunstâncias que assim o recordam. Não é? Sim. E era isto que eu te queria dizer hoje. Não sei se tens alguma questão, como não colocaste, eu depreendo que ainda não tenhas, ou que não tenhas e não venhas a ter, pelo menos agora. Se tiveres, já sabes, mandas-me uma mensagem ou envias-me um e-mail para juliobarroco@juliobarroco.com. Peço desculpa, julio@juliobarroco.com. É o verdadeiro. E terei todo o gosto em responder-te. Claro, também, como sempre, se precisares de um apoio, um acompanhamento mais desenvolvido, podes também falar comigo. Aproveita bem este despontar, estamos em plena entrada no verão, tivemos um solstício há pouquíssimos dias atrás. Ainda o sol ainda está mais ou menos estacionário, nesse ponto de máximo vigor, de máxima duração dos dias, de máxima força. Portanto, usa estas alturas para te inspirares em todas as manifestações da natureza, todas estas manifestações do sol, das árvores, daquilo que é aproveitares a vida no seu melhor, das suas manifestações agora, para te alavancares para seres cada vez mais aquilo que já és. No que eu puder ajudar, conta. Namasté. Muito obrigado por estares aí desse lado, mais uma vez. Até amanhã, que vamos falar amanhã de O Voo da Essência. Mais um título mais poético. Está-me a dar para aqui. Tinha outros planos, mas como estamos em Mercúrio retrógrado, pode ter sido por isso que eles foram mudados. Até amanhã!